Tente imaginar a pessoa mais inteligente em uma sala. A primeira pessoa que vem à sua mente é a que mais fala, a que tem uma resposta para cada pergunta, ou a que surge primeiro com a ideia mais brilhante. Se for o caso, você está assistindo a um jogo jogado por amadores. Este é o palco daqueles que carregam sua inteligência como uma medalha no peito. No entanto, os verdadeiramente inteligentes sabem que sua maior arma é a mente, e que as maiores armas devem ser sempre mantidas em segredo. Eles não apontam sua inteligência para o rosto como um holofote, esperando por aplausos. Pelo contrário, eles a usam como uma mão invisível, e sem que ninguém entenda o que está acontecendo, silenciosamente conseguem o que querem. Esta é a forma mais refinada e superior de inteligência. Um poder que não faz barulho, não chama a atenção, mas sempre obtém resultados. Hoje, vamos abrir as cortinas de 3 segredos fundamentais que mostram como essa inteligência fantasma governa a todos no tabuleiro de xadrez social. Esses segredos não são apenas sobre ser inteligente, mas são o manual de como usar a inteligência com sabedoria. Mas o que realmente acontece quando você exibe sua inteligência em toda oportunidade, quando constantemente expõe o que sabe? Sem perceber, você faz as pessoas se sentirem ameaçadas. Você ativa suas inseguranças e seus egos mais profundos. Você constrói muros invisíveis ao seu redor. Você atrai a inveja como um ímã e se coloca na mira. E sabe o que é mais trágico? Mesmo suas ideias mais brilhantes morrem em um campo de batalha onde os egos colidem, simplesmente porque vieram de você. Em suma, você se torna uma vítima do seu próprio brilho. Mas quando você aprende a guardar sua inteligência como um segredo, é nesse momento que tudo muda. Você se torna invisível, e quem é invisível vê tudo. Agora, quando você entra em uma sala, não é mais uma ameaça, mas um mistério a ser resolvido. As pessoas baixam a guarda. Elas lhe abrem suas verdadeiras intenções, seus medos, suas fraquezas. Você não é mais uma peça no jogo. Você é a pessoa que observa o jogo de cima. Você entende a dinâmica e, com toques gentis, direciona os eventos para onde quer, sem que ninguém perceba. Esta é a postura de um mestre de xadrez que observa todo o jogo de cima, em vez de brandir uma espada na arena. Chegamos àquela que é talvez a mais surpreendente, mas também a mais eficaz, das estratégias sociais das pessoas verdadeiramente inteligentes: a arte de se fazer de bobo. Isso não é fingir ser ignorante ou se rebaixar. É a arte de entregar conscientemente o poder à outra parte para assumir o controle total. Pense por um momento. Você está em uma reunião importante ou no meio de uma discussão acalorada. Alguém está defendendo uma ideia cheia de falhas óbvias, com grande autoconfiança, como se fosse a maior invenção do mundo. Qual seria a nossa reação instintiva? Interromper imediatamente, apontar os erros da ideia um por um, tentar provar nosso próprio conhecimento e superioridade. E o resultado? A pessoa à sua frente entra instantaneamente na defensiva. O assunto deixa de ser a validade da ideia e se torna uma batalha de ego pessoal sobre quem está certo. Mesmo que sua ideia esteja 100% correta, nesse momento você perde. Porque quando você ataca o ego de uma pessoa, você desliga seus circuitos lógicos. O mestre, ou seja, a pessoa que sabe guardar sua inteligência como um segredo, segue um caminho completamente diferente. Ele recua, coloca no rosto uma expressão curiosa, talvez até um pouco confusa, e diz aquelas frases mágicas: "Não entendi muito bem, você poderia me explicar um pouco mais, como se eu fosse um novato?" Ou, "Essa abordagem é realmente muito interessante, nunca tinha pensado nisso antes." Embora essas frases pareçam simples perguntas, na verdade são armas, mas do tipo que desarma os escudos da outra parte, em vez de atacar. Essa abordagem serve a 2 propósitos incríveis ao mesmo tempo. Primeiro, e mais importante,
Você dá um presente à pessoa à sua frente. Você massageia o ego dela. Você a faz sentir que, naquele momento, ela é a pessoa mais experiente e inteligente da sala. As pessoas relaxam perto de quem as faz sentir inteligentes, confiam nelas e, o mais importante, ficam vulneráveis a elas. É nesse momento que elas começam a despejar tudo o que sabem, os detalhes de seus planos, suas motivações. Porque para ela, você não é mais um rival, mas um aluno admirador. E o que você faz enquanto ela fala? Apenas escuta. O segundo propósito é este. Você nunca faz sua jogada antes de ver todas as cartas da outra parte. Enquanto os outros jogam todos os seus trunfos na mesa, você mantém suas cartas perto do peito. Enquanto eles gastam sua munição falando, você acumula munição ouvindo. Essa estratégia exige paciência, exige reprimir o impulso de saltar à frente e gritar que sabe tudo. Um dos mestres da psicologia, Carl Jung, explicaria essa situação com o conceito de persona. Pessoas inteligentes não entram em todo o ambiente com a mesma máscara de especialista que sabe tudo. Elas mudam habilmente suas máscaras, ou seja, suas personas, de acordo com a situação. Às vezes, a persona mais poderosa é a de um aluno humilde. Isso não é falsidade, é a própria inteligência social. É a inteligência se transformando de uma força bruta e não refinada em um instrumento usado com sutileza. Lembre-se, se fazer de bobo não é um sinal de fraqueza, mas, pelo contrário, a maior demonstração de força de uma pessoa que consegue controlar seu ego e priorizar o objetivo de longo prazo em detrimento da satisfação instantânea. No final do jogo, não vence quem grita mais alto, mas quem faz as perguntas certas. Enquanto os outros fazem barulho, você silenciosamente coleta informações. Porque você sabe que o verdadeiro poder é o conhecimento, e as pessoas oferecem suas informações mais valiosas àqueles que não as ameaçam. Então, você coletou todas essas informações. O que você vai fazer agora? Como você usará essa informação para alcançar o resultado desejado sem antagonizar ninguém, fazendo-os até sentir que você os está ajudando? É aqui que o jogo se torna muito mais sutil e nos leva ao segundo segredo. Você ouviu em silêncio, fez perguntas e gravou o mapa completo do campo de jogo em sua mente. Agora você conhece as motivações das pessoas, seus medos e onde seus egos se escondem. Você tem em mãos um poder puro, informação. Alguém inexperiente, usando essa informação e poder, saltaria para o palco com uma ideia brilhante e diria: eu ouvi vocês e encontrei uma solução. É isto que precisamos fazer. Parece lógico, não é? Mas a psicologia humana raramente funciona com lógica pura. No momento em que você diz essa frase, na verdade, você também está dizendo nas entrelinhas: eu vi o que vocês não conseguiram ver. Eu sou mais inteligente que vocês. Nesse momento, não importa o quão genial seja a sua ideia. Você bate novamente naquele muro familiar, o ego. As pessoas resistem até a melhor ideia que lhes é imposta, mas defendem até a morte a ideia mais medíocre que acreditam ser sua. Este é um código fundamental do software da natureza humana. E as pessoas verdadeiramente inteligentes, em vez de tentar quebrar esse código, o usam a seu favor. É aqui que um segundo e muito mais sutil princípio entra em jogo. O princípio de presentear a autoria da ideia. É a arte de pegar sua própria ideia brilhante, embalá-la com cuidado e fazê-la nascer na mente da outra pessoa como se fosse ideia dela. Assim como um truque de mágica, todos veem o resultado, mas ninguém percebe a prestidigitação. O estrategista mestre nunca grita: eu tive uma ideia genial. Em vez disso, usando as informações que coletou no passo anterior, ele planta a ideia como uma semente na mente da outra parte. A linguagem que ele usa para fazer isso é incrivelmente importante.
Suas frases começam com elogios e referências. Por exemplo, ele diz algo como: João, aquela sua análise profunda sobre a cota de mercado no outro dia me fez pensar em algo. Quando você tocou naquele ponto, uma luz se acendeu para mim. Será que se usássemos esses dados para fazer algo assim, não fortaleceríamos ainda mais a sua constatação? Vamos analisar a estrutura desta frase. Você está apontando João, e não a si mesmo, como a fonte da ideia. O herói da história não é você. Sua ideia é apenas um subproduto, uma extensão da brilhante análise dele. Você está dando crédito a ele, honrando seu ego. Em vez de ameaçá-lo, você o exalta. O que João faz neste caso? Em vez de ficar na defensiva, ele assume a ideia instantaneamente. Porque essa ideia não é mais sua, é uma prova da inteligência dele. Ele começa a defender e a desenvolver a ideia. E você? Você se recosta e assiste a sua ideia ser implementada pelo seu mais fervoroso defensor. Você vence a batalha, mas permite que ele use a medalha. Porque você sabe que o que importa não é a medalha, mas a vitória em si. O que importa não é a quem a ideia pertence, mas que a ideia seja implementada. Este é o auge do pensamento estratégico. Lembre-se, as pessoas não rejeitam ideias. As pessoas rejeitam pessoas que as fazem sentir inadequadas. Sua tarefa não é apresentar ideias brilhantes a eles, mas fazê-los se sentirem brilhantes. No momento em que você consegue isso, você tem a chave para suas mentes e corações. Você não precisa mais provar nada a eles. Eles começam a trabalhar voluntariamente para os seus objetivos. Assim, você aprendeu a coletar informações e a usar essas informações para guiar as pessoas. Você se tornou um mestre em gerenciar situações momentâneas. Mas o último e mais profundo segredo é a estratégia que gerenciará não apenas as situações momentâneas, mas sua influência a longo prazo, seu status e seu valor percebido. Você aprendeu a ouvir, entender e guiar as pessoas gentilmente. Mas às vezes, o maior poder está em não fazer nada. A jogada mais sábia, na maioria das vezes, é não fazer jogada alguma. O terceiro e último segredo é a base que conecta os outros dois e lhes dá seu verdadeiro potencial. A arte do silêncio seletivo. Isso não é apenas falar pouco. É a disciplina de saber quando falar e, mais importante ainda, quando calar. É a arte de transformar suas palavras em um tesouro raro. Pense bem, a água de uma torneira que jorra constantemente tem muito valor? Não. Mas uma única gota de água que você encontra depois de dias caminhando no deserto, aquilo é a vida. Suas palavras são assim. Quanto mais você as gasta, mais elas perdem o valor. A maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio. Elas sentem a necessidade de preencher os vazios em uma conversa, de dar sua opinião sobre tudo, de provar sua existência com suas palavras. Isso, na verdade, é um sinal de insegurança. No entanto, as pessoas verdadeiramente inteligentes sabem que o silêncio não é um vazio, mas um campo de poder. Elas podem permanecer em silêncio por 90% de uma conversa. Apenas ouvem, observam, tomam notas mentais. Elas não se envolvem diretamente na conversa. Elas observam a conversa como um todo, de fora. Elas leem a energia da sala, a linguagem corporal das pessoas, as verdadeiras intenções por trás das palavras. Para elas, o silêncio não é uma ação passiva, é o processo mais ativo de coleta de informações. E então, o momento chega. Aquele momento crítico em que a discussão chega a um impasse, em que todos não fazem nada além de repetir suas próprias opiniões, em que a energia cai e uma solução parece impossível. É exatamente nesse momento, quando todos se calam, que elas falam. E quando falam, não adicionam mais um ruído ao barulho. Elas dizem aquela única frase que encerra uma discussão que durou semanas. Elas apontam aquele detalhe simples que todos ignoraram.
ou fazem aquela única pergunta crucial que revela a premissa falha na base de toda a discussão. Sua fala não é longa. Geralmente é curta, clara e incrivelmente densa. Sabe o que acontece nesse momento? A sala inteira se vira para elas, porque, como permaneceram em silêncio o tempo todo, o único momento em que falam ganha um peso e um valor incríveis. Suas palavras são percebidas não como mais um ruído, como as dos outros, mas quase como uma profecia. Aquela única frase é muito mais poderosa do que horas de conversa vazia. Esta é uma manifestação moderna do arquétipo do velho sábio de que Carl Jung falava. Este arquétipo representa a sabedoria profunda e intuitiva dentro de nós. Ele se precipita em tudo, não toma decisões impulsivas. Ele observa, pensa e diz a palavra certa apenas no momento mais necessário. A pessoa que adota o silêncio seletivo como estratégia, aos olhos da sociedade, começa lentamente a personificar esse arquétipo. As pessoas começam a procurá-la para pedir conselhos. Elas dão mais valor às suas opiniões, porque sabem que quando ela fala, é porque é realmente importante. Falar pouco multiplica o poder do que você diz. Isso lhe confere uma autoridade natural, sem a necessidade de gritar ou se provar. Seu silêncio fala por você. Sua presença ganha peso. Quando você une esses 3 segredos, tem em mãos muito mais do que simples táticas sociais. Surge uma filosofia de vida. Você coleta informações se fazendo de bobo, transforma essa informação em ação, presenteando a autoria da ideia, e garante que sua influência seja duradoura com o silêncio seletivo. Esta é a arte de transformar sua inteligência de uma exibição de ego em uma máquina de resultados. Aqueles que usam sua inteligência como um holofote são como atores suando no meio do palco, esperando aplausos por cada movimento. Aqueles que guardam sua inteligência como um segredo são os diretores sentados na escuridão dos bastidores, controlando todas as luzes, sons e atores. O objetivo não é chamar a atenção, é obter resultados. O objetivo não é receber aplausos, é ver o jogo terminar como você queria. Agora você conhece os segredos do diretor por trás do palco. Qual seria sua primeira jogada na cadeira de diretor? Silenciar seu ego, presentear suas ideias ou usar o poder do silêncio? Quando compartilhamos nossas experiências e estratégias, nos tornamos uma comunidade de diretores que aprendem uns com os outros. Se você deseja continuar com essas estratégias profundas, junte-se a nós. Assim, você não perderá nosso próximo segredo dos bastidores. Até lá, fale menos, ouça mais. E, acima de tudo, veja mais.